Bom, vamos lá. Esse é um espectro. E aí eu pergunto, quem representa melhor o espectro abaixo? Então, aqui está um espectro e eu dou aqui algumas possibilidades de compostos. Primeira coisa que a gente vai olhar são os compostos. Se tem os compostos, vamos olhar os compostos, tá? E vamos olhar as diferenças entre os compostos. O que os compostos têm de diferente? Composto 1 é o quê? Vamos lá, para falar. Éster. Composto 1 é o éster, tá? Composto 2. Também. Ele também tem o éster, mas ele tem mais uma dupla. Então, o composto 1 não tem a dupla e o composto 2 tem uma dupla, tá vendo? O composto 3. Cetona. É uma cetona. O composto 4 também é um éster com uma dupla. Só que aqui essa dupla é uma dupla que vai estar conjugada com anel aromático e aqui a dupla vai estar fora. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue, com essas informações, descobrir quem é o composto. Tá? Bom, primeira coisa que a gente vai ver são as carbonilas. Carbonila de cetona e carbonila de éster. As carbonilas caem em torno de 1.700. Quando a carbonila tem uma insaturação, tá? Ela fica igual a uma amida. Então, carbonila que tem a insaturação, ela vai cair igual a uma amida, tá? Por causa da... Lembra como é que era da amida? Os pares de elétrons do nitrogênio faziam ressonância e a C-O, ela tinha quase um caráter mais de simples, então ela vibrava em menor intensidade. A mesma coisa acontece com carbonilas insaturadas. O que é a carbonila insaturada? Que tem uma dupla conjugada, tá? Então, essa dupla aqui, vou pegar aqui minha anotação, essa dupla aqui, ó, ela tem ressonância. Então, essa carbonila vai cair abaixo de 1.700, tá? Essa aqui, a carbonila já não tem ressonância. Então, essa carbonila aqui, ela vai ser igual a essa carbonila aqui. A 1 e a 4 são iguais. A diferença é que a 1 é saturado e a 4 não é. Então, essa aqui vai ser abaixo de 1.700, eu vou botar assim, 1.690. E essas aqui. Bom, entre éster e cetona, o que a gente usa para separar? Como é que a gente separa? O que a gente olha além da carbonila no éster e na cetona? A ligação de carbono com oxigênio. A ligação CO, tá? Essa aqui não vai ter a CO e essas aqui teriam a CO. Então, vamos começar a eliminar. Aonde está a nossa carbonila? 1.720. Acima de 1.700, a carbonila não é conjugada. Então, você já pode eliminar essa aqui. Tá? Então, você elimina a 2, porque a 2 tinha uma carbonila conjugada. A carbonila conjugada é similar a uma carbonila de amida. Tá? Muito bem. Agora, para eliminar se é o 1, 3 ou 4, eu vou ver se tem a CO. Aonde cai a CO desse álcool aqui primário? Onde é que cairia a CO desse álcool aqui? CO de álcool primário cai aonde? Ah, 1.050 também. 1.050. Lembra que eu falei? COs é fácil até de decorar. Às vezes é bom até nem olhar a tabela para não ficar muita tabela olhando. É 1.050, 1.100, 1.550 e 1.200. 1.050 é o carbono primário, 1.100 é o carbono secundário, 1.150 é o carbono terciário e em torno de 1.200 a 1.220 é o carbono que tem uma C dupla C. Tá? Então, esse aqui sairia em 1.050.
que essa CO aqui. Aqui, como eu falei, tem a dupla, então vai cair 1.200 e 1.220. E aqui não tem CO. Então, vamos lá ver lá em torno de 1.100. 1.100, tem aqui uma banda aqui em 1.100, está aqui em 1.300, que pode ser a CO. Aqui ele até colocou também esse 1.200 aqui, né? Aqui, a CO seria essa aqui. Essa aqui está 1.200, gente, é essa CO que eu vou botar aqui em... Porque o éster... Vou tentar desenhar aqui, ó. Para que vocês verem uma coisa que é importante. O éster é isso aqui, ó. O éster ou o ácido, tá? Ele é isso aqui. Então, ele tem duas bandas. Ele tem a banda C-O e a banda CO. Essa banda CO cai em 1.220. Se for um éster, isso aqui seria um ácido. Se for um éster, vai ter ainda essa outra banda aqui. Essa banda aqui é dependente do álcool, tá? Então, vou escrever aqui para ver se dá para escrever. Dependente vou botar de verdinho. Então, essa banda depende do álcool. Essa banda aqui, que agora eu não vou conseguir mais mexer nela, que vai ser 1.050, 1.100, 1.150 e 1.200. Entenderam? Alguém não entendeu? Quer que eu explique de novo? Professora? Sim. Não é sobre exatamente essa parte, não. Era a explicação da parte de antes, que você já eliminou a 2, mas eu tinha marcado a 2 justamente porque eu tinha visto na tabela que éster com éster alfa-beta insaturado, na tabela está aqui, é de 1730, era uma banda forte, de 1730 a 1715. Aí, como estava em 1712, eu achei que fosse essa. Olha, eu nunca vi essa tabela de alfa-beta, éster alfa-beta insaturado 1715, não. Estava na tabela ali, eu vou ter que dar uma olhadinha. Tem que... Porque ela é abaixo. Eu vou até dar uma olhadinha. Essa tabela, tem alguma coisa errada nessa tabela. Tá bem, foi a primeira que você botou pela primeira vez no AVA. Acho que é do Silverstein. Eu vou dar uma olhadinha. Porque o que acontece? A carbonila, ela sofre muita influência da conjugação, tá? Então, se você tem uma dupla aqui, tá? Isso aqui vai acontecer. Porque o oxigênio é mais eletronegativo, tá? Então, ele puxa os elétrons da dupla. E aí, essa dupla aqui fica com caráter de simples. É abaixo de 1.700. Depois eu vou dar uma olhadinha nessa tabela aí, porque tem alguma coisa errada. Tá bem. Tá? Mas, ok, se você colocasse isso aí, depois mostrasse, eu consideraria, porque você conferiu a tabela, tá? Mas é sempre abaixo. Normalmente, abaixo de 1.700 são as carbonilas alfa-beta insaturadas e as amidas. Acima de 1.700 são as carbonilas, e acima, as carbonilas que são, que são saturadas, vamos dizer assim, né, que não tem nenhum grupo que possa doar elétrons, e acima de 1.720 começam a vir com efeito indutivo que puxa os elétrons da dupla. Mas a gente confere direitinho depois. Tá bom, então, obrigado. De nada. Aí aqui, então, você tem duas COs. E aí estão aqui as duas COs aqui que está marcado. A 1.700. Aqui não chega a ser 1.700, não. É quase 1.200. 1.200 está aqui, tá? É 1.200, porque é essa aqui. E a 1.030. Tá? Então, mostrando que não é uma cetona, seria o éster. Ou 1 ou 4. Como é que eu vou diferenciar se é o éster, esse éster ou esse? Olhando aonde cai
os CHs de dupla, tá? E aonde cai os CHs de dupla? Aqui até ela perguntou, até que a Lorena botou, né? Dúvida para ver onde... Espera aí, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Dúvida para ver onde cai os CHs, as deformações CHs fora do plano de alqueno e as deformações CHs fora de plano de aromático, tá? É confuso quando você tem os dois juntos mesmo, tá? Não é assim. Por isso que o infravermelho, ele não é absoluto. Ele não é absoluto. Agora, também, você tem como ver o seguinte, você tem o CH de SP2, cai em 3030, mas cai junto com o aromático, então também não posso ir por ali. Vamos ver aqui, aonde caem as bandas, vocês têm a tabela aí para você ver para mim? Das deformações CH de alqueno? Alguém pode ver para mim? Nesse caso aqui, ó, nos dois casos, é cis ou trans de substituído. Vamos ver se a gente mata logo esses dois aqui. Aonde cai? Quem pode ver para mim aí nas tabelas? É aquela tabelinha que tem os quadradinhos. Tem a tabela aqui. Mas... Então, fala para mim, aonde cai o C dupla C de substituído? Porque senão eu vou ter que sair daqui para pegar a tabela. Perto dos 700 e um pouquinho acima dos 700. São duas? Uma só, forte. Uma só. Então, é entre 700 e 750. Né? Essa aí é qual? Cis ou trans? Cis. E a trans qual é? 950 fortes. 950 fortes. Tá? Aqui, de 950, não tem nada por aqui. Então, não seria o trans, né? Aí vocês ficaram com dúvida 700, 750. 600, 700, 750. Tá? Vocês podem chegar e falar assim, poxa, eu ainda estou com alguma dúvida. Eu estou com a dúvida se essa C dupla C ou é um aromático. Como tem um aromático, se não tivesse o aromático, e o aromático é o mono, se eu não falasse para vocês que tem um aromático, vocês poderiam ficar com dúvida, tá? Mas como tem o aromático mono tem duas bandas, essas duas bandas é do anel aromático. Então, não sobra banda nessa região para ser da dupla. Tá? É por eliminação mesmo. Vocês não poderiam tirar essa conclusão se eu não mostrasse que tem anel aromático. Aí vocês precisariam de ter outra técnica. E aí a outra técnica que vocês iriam fazer seria por RMN. Por isso que uma complementa a outra. Mas como tem as estruturas, vocês já sabem que tem anel aromático. Então, tem anel aromático, vocês vão primeiro na banda de anel aromático. Naquela região, tem outra banda? Não, não tem. Então, eu elimino a C dupla C. Aí eu elimino a C dupla C tanto do 1, que o João Pedro ficou na dúvida, quanto a do 4. Do 1 não, desculpe, do 2 e do 4. Aí só sobra o composto 1. Tá? Tá, João Pedro? Ok. Então... Professora. Oi, fala, Aline. Essas bandas aqui, 765 e 710... não seriam referentes a cis? Aonde cai do aromático mono? Mono tem duas, uma em cima de 700 e outra 750. Tá vendo? Tem essas duas aqui, ó. 710 e 765. Você vê que o espectro tá muito limpinho, não tem nenhuma outra com cara de ter outra banda aqui. Tá vendo? Essas duas são do aromático mono. Se tivesse alguma coisa que ficasse assim, ó, meio mostrando que tem aqui uma dupla, alguma coisa desdobrando, né? Como essa aqui, ó, que tem uma coisa desdobrando, você até podia ficar em dúvida. Mas não, as bandas são muito fininhas, tá vendo?
Ou seja, você não tem dúvida, é uma banda só. É a banda do aromático, já que você tem aromático na molécula. Então, o aromático é uma dúvida que você não tem. A tua dúvida não é o aromático. Sim, então se tivesse mais uma bandinha aqui, então 750... Aí seria da dupla. Aí seria da dupla. Entendi. Aí seria a 4. A dupla cis, ela cai entre 700 e 750. Ela teria alguma coisa aqui no meio, ó. Não tem nada no meio. Tá? Sim. Podia até ficar uma coisa assim, ó, nem subindo tudo, quando tem muita coisa no meio, tá vendo? E não é, ela vai até lá em cima, provando que não tem nada ali. É só mesmo a dupla, a CH do aromático, tá? Professora, Oi. mas ela vem um pouco antes dos 700, o quadradinho está um pouco antes dos 700, eu não sei qual o número que pega. Aqui, ó, 600, tá? Aqui tá 800, 700 tá aqui no meio, ó. Tá? Tem uma bandinha antes dos 700, eu não Aí sei. antes não entra, é só acima de 700, tá bom? É, porque ela pega um pouquinho antes de 700, a do CIS, né? Não, mas o 700 está bem aqui, ó. Aqui tá o 600, aqui tá o 800. Aqui no meio, o 700 está aqui, ó. Essa aqui já está muito abaixo, tá vendo? Essa aqui está bem abaixo, está quase 650. Ah, mas eu estou em dúvida ainda. Quando a gente... Hoje, esse espectro aqui, eles são espectros antigos, porque são espectros que a gente chamava no dispersivo. Isso aqui não existia um computador fazendo esse espectro. Saía e já saía o sinal, já à medida que a luz ia passando por uma rede de fração, você tinha um sinal indo e já saía a canetinha desenhando o espectro. Hoje, tudo isso é no computador, tá? E aí, isso aqui só marcava embaixo. Aqui, se você olhar, tem uma marcaçãozinha aqui embaixo. Hoje, isso é no computador. Esse papel é um papel desse tamanho. A gente tinha que dobrar ele em vários tamanhos para poder tirar xerox. Porque não dá para tirar xerox fácil, ficava um papel enorme, tinha que dobrar ele várias vezes para colocar na nossa tese. Hoje, isso é no computador. No computador, você pede, você pega os dados e coloca no Excel e pede para o Excel marcar cada um desses sinais. Então, você não fica com essas dúvidas, tá? Mas o que você tem que saber é que esse aqui está bem abaixo de 700, está quase mais 650, então não seria ele, não. Tá bom? Mas de novo, mas eu fiquei na dúvida, professora. Então, aí você só pode ficar na dúvida se você marcar a banda. Se você marcou a banda, você achou que isso aqui ia ser dupla C, eu vou considerar. Agora, falar que ia ser dupla C sem marcar, eu não vou considerar. Entendeu? A dúvida, você pode ficar e vai procurar uma outra técnica. Legal, é assim que a gente faz. Mas, se não mostrou por que ficou com a dúvida, tá errado. Tá bom, Lohane? Entendi. Por isso que eu falo, às vezes, em métodos físicos, eu peço assim para vocês. Sei que é difícil pra caramba, mas quando está na sala de aula, eu falo, gente, não colhem, não discutam com os outros na hora da prova, porque cada um vê de um jeito. E aí eu vou corrigir em cima do que você escreveu. Não adianta você escrever uma coisa e olhar a estrutura do colega e botar outra coisa que não é coerente com o que você escreveu. Eu vou dar a tua questão errada e posso dar para o colega certo, porque ele escreveu as bandas coerentes à estrutura que ele colocou. Muitas vezes na prova o pessoal não consegue ver qual é a banda, só pega a estrutura. E aí marca uma banda que não é condizente com a estrutura, tá? Então, na hora da prova, o que é mais difícil na hora da prova, que eu vou corrigir realmente, não é se chegou à estrutura certa, mas se você fez a explicação certa. Então, por exemplo, o João falou que na tabelinha dele está lá em 1600. Eu ia dar errado, ele me mostrar a tabela dele, eu ia considerar. Agora, ele tinha que olhar todos os outros sinais para eu poder considerar, entendeu? Então, é isso que eu quero, que vocês justifiquem a resposta de vocês. Métodos físicos não é absoluto. Só é absoluto se eu pegar um padrão e fazer análise. Senão, cada um interpreta de um jeito, mas tem coisas que é uma tendência. E você vai, não, olha, isso aqui está muito claro. Tem coisas que todo mundo fica na dúvida. A gente fica na dúvida também em algumas coisas, tá? E não é nenhum problema, não. Às vezes a gente quer tudo muito certinho e não existe isso em métodos físicos. Fala. Na prova vai vir aquela legenda, aqueles números que vêm com referentes à banda? Eu quero ver se eu faço com essa legenda, mas se não tiver com a legenda, eu marco pelo menos os sinais mais importantes, tá? Ok, porque é mais fácil. Eu sei. Esse de legenda já é um espectro mais novo, mas eu não tenho todos os compostos. Porque o que acontece? Quando os livros foram... os espectros que a gente tem hoje para poder trabalhar com o ensino
na graduação, os espectros mais simples são assim dispersivos, então são ruins mesmo de ver. Tá? As pessoas não refizeram as análises. Teve uma vez lá na UERJ que eu comecei a fazer várias análises de compostos do laboratório para poder botar na prova. Aí eu pegava benzeno, tolueno, só que chegou uma hora que o técnico falou assim, mas não vai parar de chegar aqui material para ficar analisando? E os compostos não estavam muito puros também, porque era da graduação, então eu acabei parando. Mas a gente fica com poucos espectros, sim, bem bonitinhos para colocar na prova. Mas pode deixar que eu não vou tentar complicar, não. Aqui, olha, C7H9N. Tá? Primeira coisa que a gente faz é o GI. Aí aqui, então, a Lohana fez C mais 1, menos H sobre 2, mais N sobre 2. 7 mais 1, 8. 4,5 mais meio. Aqui você fez o quê? Tá, dá um GI de 4. GI de 4, o que você pensa? Ela aqui botou, aromático. Ponto. GI de 4, gente, dificilmente não é aromático. Vai procurar as bandas de aromático, tá? Então, aqui, ó, ela procurou banda de aromático aqui. E ela ainda definiu que esse aromático era aromático meta. Se é meta... Ah, tá. Aí ela pensou o seguinte, nessa estrutura aqui, duas possibilidades. O meta e o mono, tá? Se for... E o NH2 está onde? Está aqui, ó. Olha aqui o dublete, né? O desdobramento do NH2, mostrando que é NH2, que não é NH, nem N trissubstituído. E aí, então, a estrutura é essa aqui. Tá? Muito bem, Lohane, ficou ótimo. Você explicou direitinho. Esse aqui que eu quero na prova. Pensa nas possibilidades. A única coisa aqui que faltou de possibilidades que você não colocou, Lohane, e isso é importante, vocês pensarem em todas as possibilidades, porque muitas vezes, gente, a gente erra porque a gente se limita nas possibilidades, tá? Qual foi a possibilidade que faltou você colocar aqui? Opa, ferro, peraí. CH3 guarda-chuva, porque por causa da metila. Isso aqui. Faltou essa possibilidade aqui, tá? Aí essa possibilidade ia ser descartada, por quê? Porque você não tem NH, você tem NH2. Tá? Aqui é NH2, não bota NH não, bota NH2, tá? Porque você tem as duas, ou seja, as duas juntas ou uma de cada vez, tá? Então, é vibração de NH2, tá? Vibração de NH é um só. NH2 são as duas vibrando ao mesmo tempo, ou simétrico ou assimétrico, tá? Então, aqui tem que botar NH2, tá? Entendeu, Lohane? Que você esqueceu dessa? Sim. Sim. E essa aqui já seria eliminado tanto porque você chamou de meta e tanto porque você tem NH2. Aí é sobrar essa aqui. Alguém tem alguma dúvida nessa questão aqui? Essa questão eu acho ela assim bem tranquila e dá umas possibilidades para vocês discutirem. Eu acho essa questão eu acho ela ótima. Por mais que seja um espectro mal feito, dispersivo, mas vocês conseguem marcar as bandas principais. Aí aqui, ó, olha que bonitinho aqui. Quem está aqui? Você não botou? Quem é essa aqui? Guarda-chuva. É o guarda-chuva, CH3 guarda-chuva. Sempre que eu tiver CH3, procura o guarda-chuva, vê se ele está lá, porque ele é um lugar que não tem ninguém. Se ele não estiver lá, você fica com a pulga atrás da orelha, tá? Dificilmente você vai ter uma metila que não tem guarda-chuva. Se você não achar guarda-chuva, você desconfia do seu resultado. Tá bom? Aqui também tem a CN, né? Que eu acabei não dando, mas está na tabela. A CN é essa aqui, que está mais ou menos em 1.200, que acaba sendo quase igual a CO. Tá? Mas o resto não precisa interpretar, não. Ok? Então, só para vocês verem, essa questão aqui na prova, quanto é que ela valeria, para vocês terem ideia de como é que eu corrijo a prova. Eu corrijo assim, quer ver? Deixa eu apagar aqui. Fez o GI, ganhou uma parte. Pensou todas as possibilidades, ganhou mais uma parte. Foi eliminando cada possibilidade, completou, vai ganhando cada bandinha colocada,
vale um pontinho. Então, quem colocar as 3 possibilidades vai ser melhor do que quem colocar só 2. Ah, mas não precisa chegar na resposta total. Não precisa, eu não vou tirar todos os pontos, mas quem colocar vai ter mais chances de chegar na resposta, tá? Então, essa aqui estaria legal. Mais alguma pergunta nessa questão aqui? Podemos passar para outra? Não? Todo mundo tentou fazer ou nem todo mundo tentou fazer? Como é que está a situação de vocês aí, gente? Eu preciso ter uma ideia de como vocês estão para a prova, que é quinta-feira. Eu fiz, professora. Fiz todas as questões. Você fez? Eu tentei fazer também. Acho que eu consegui. Tá. Aí aqui você não conseguiu... Oi, fala. Eu não fiz porque eu fiquei nesse período de Covid até... Peguei uma aluna aqui que é minha amiga e eu não sabia sobre a lista e aí ela me falou ontem e aí eu não fiz, mas eu vou fazer, só para informar. Tá bom. Mas você está melhor agora? Tô melhor, já acabou o período de quarentena, tô melhor. Ah, que bom. Então tá bom. O que acontece? Qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim mensagem, tá, no WhatsApp. Uma coisa é a seguinte, eu só posso tirar dúvida do WhatsApp até quinta-feira no horário da aula. Porque no horário da aula, a aula começa às 4h10. 4h10, a prova vai estar disponível. Então, eu não posso mais tirar dúvida depois das 4 horas. Mas até 4 horas, depois das 4 horas, obviamente, eu posso tirar dúvida em cima da prova, tá? Então, por favor, se tiver alguma questão que vocês estão vendo errado na prova, normalmente não deve ter não, mas alguma dúvida que vocês tiverem, de vez em quando vocês vão indo lá no AVA ver se eu botei algum comentário, tá? Porque eu não tenho o e-mail de todos vocês, eu não tenho o WhatsApp de vocês todos para mandar uma mensagem. Aí vocês vão lá de vez em quando e procuram antes de mandar a prova. A prova começa na quinta-feira, 4h15, e vai até domingo, de noite, até meia-noite de domingo, para vocês enviarem a prova, assim como a Lohane fez aqui, escanear e mandar, tá bom? Professora, uma dúvida. Nessa parte do meta, eu marquei, não foi essa primeira 870, não. Eu marquei a seguinte. Anterior. Essa aqui? Tá bom, não tem problema não, pode marcar. Eu também não sei se é essa ou se é essa. Como sendo essa, mais ou menos em 900. A gente daria para considerar? Pode considerar, tá? Tá, beleza. Aqui o 800 está aqui, o 900 está aqui. Tá? O 900, se você olhar aqui, tem uma linhazinha, o 900 está aqui. Tá? Então, se está acima, se está próximo do 900, aqui ela botou 870. A banda vai 850 a 900, né? Mas se botar também não tem problema não, pode botar aqui. Obrigada. A gente, assim, de olho, a gente não tem como saber, tá? Qual é? Isso. Não temos como saber. Não tem como saber. Quem vai saber isso sem dúvida é quem faz espectroscopia, quem é espectroscopista, porque vai fazer a modelagem, vai pegar um programa de modelagem molecular de energia, vai rodar essa amostra e vai ver quanto que essa energia vibra. Aí ela pode saber certinho onde cai. Nas tabelas são valores médios. Então, a gente fica com dúvida e não tem problema nenhum, tá bom? Eu diria para você que seria essas alargadinhas, porque você vê que todas estão alargadinhas, tá? Então, eu chutaria alargadinha também. Mas, se você colocar outra e mostrar que é meta, que está dentro da faixa, não tem problema, tá? Obrigada. Uma outra coisa que eu ia falar da prova, já sei. Algumas pessoas ainda não estão no AVA, tá? Então, eu vou liberar a prova tanto no AVA quanto no Google Classroom. Bom, infelizmente, ainda não consegui com que a secretaria... Eu não consegui colocar vocês, não permite, eu coloco a matrícula de vocês, ele fala os alunos inexistentes, então eu não consegui colocar. E eu pedi para a secretaria colocar, mas também ainda não colocou, porque vocês ainda não estão no AVA. Então, não tem problema, para essa prova agora, não se preocupe, que isso é um teste. Vão lá fazer no Google Classroom. Depois eu jogo a nota aqui no AVA para vocês terem a nota certinha, quando vocês forem fazer a prova mesmo, junto com a RMN. Tá? Eu espero que até lá a gente resolva isso. Professora, vai ter duração de 2 horas? Essa era a minha pergunta. Eu tinha falado isso. Na prova vai ser duração de 2 horas, tá? Começou, vai ser. Mas nessa, como é o teste, estão aprendendo a interpretar, eu deixei liberado.
Começa às 4h15 e vai até meia-noite de domingo. Tá bom? Tá ok. Porque essa agora é mais, eu quero sentir como é que vocês estão, porque eu não estou na sala de aula com vocês, eu não estou vendo vocês fazendo, então eu não sei como é que vocês estão. Então vai ser esse testezinho só para eu sentir como é que estão as coisas, tá? Na prova de RMN que vai ser a Vera. Professora? Sim. Você já criou essa sala no Classroom? Porque eu não Já. tô, não. Já criei. Você não está no AVA, não? Não, no AVA eu tô. Não então pronto, você faz pelo AVA. Ah, não, tudo bem. Você vai botar no Classroom para quem não está no AVA. Isso, porque teve alguns alunos que precisaram, principalmente quem da licenciatura, que teve que pedir quebra de pré-requisito. E aí, então, com isso, não foram incluídos, não fecharam no SAID, então não foram incluídos no AVA pela UERJ. Né? Então, eu criei, para eles não perderem e terem material, eu criei o Google Classroom, tá bom? Mas quem está no AVA faz pelo AVA. Lá é só para quem não está no AVA. Muito bem. Vamos aqui ver essa aqui agora. Ó. A molécula C5H8O2. Tá? Tem um alqueno terminal. Então, já dou uma colinha. Qual é a estrutura? Primeira coisa que a gente vai ver é GI. Tá? Então, aqui... A Lohane, você foi maravilhosa, está tudo aqui pronto já. Muito bem, parabéns. Eu faria assim mesmo no quadro, então você já está ótimo, que o pessoal aqui que pegar isso aqui já vai fazer certinho. Aqui está o GI2. Por que o GI é 2? Porque tem um alqueno e tem uma carbonilo. Eu não preciso nem falar que tem um alqueno, mas eu estou dando essa dica para vocês. E estou falando ainda que é um alqueno terminal. Tá? O que é um alqueno terminal? Está lá no finalzinho da cadeia. Tá? Então, estou dando uma ajuda. A gente só vai ter que aqui, de novo, está faltando você pensar em todas as possibilidades, mas a gente vai conversar já sobre isso. Então, tem carbonila, então é uma dupla e uma carbonila. Aí pergunta, tá? Então, eu tenho 2 oxigênios. Quando eu tenho 2 oxigênios, qual é o grupo funcional que eu penso? Quais são os grupos funcionais que eu penso, né? Hein, gente? Até aqui, Chito, mas eu quero que vocês falem. Eu quero ouvir vocês, senão só eu falo. Éster e ácido carboxílico. Éster é o ácido carboxílico. Tipo da coisa, gente. Não é porque só tem 2 oxigênios que vai ser éster e ácido carboxílico. Pode ser uma acetona e um álcool. Tá? Não esqueçam dessas possibilidades. Bom? Mas a ideia aqui é trabalhar com carbonilados. Então, é éster ou ácido carboxílico, mas podia ser uma acetona e um álcool. Então, vamos lá. Para ser ácido, tem que ter a banda de ácido. Tá? O que é a banda de ácido? É aquela banda largona aqui em 3000. Você vê que não tem, ele está muito lá no alto. A banda larga, ela fica quase a metade da escala, ela ocupa ali 50% de intensidade. E eu até mostrei um exemplo. Ela ficava aqui larga, que essas coisinhas aqui ficavam todas pequenininhas. Então, ou seja, não tem ácido. Então, pode ser o éster ou pode ser acetona com álcool. Também não é o álcool, porque não tem a banda de OH aqui. Então, só sobrou o éster. Ah, pode ser uma acetona com éter. Pode ser uma acetona com éter, mas aí não vamos complicar muito, não. Vamos deixar assim como está o éster mesmo. Tá? Como eu falei, o infravermelho ele tem suas limitações. O RMN que não. Tá? A partir da próxima semana... outra coisa extremamente importante. Feriadão. Tá? Vocês querem ter aula ou não querem ter aula no dia 30? Para vocês é ruim ter aula ou vocês querem que a gente não dê aula e aí termina mais uma semana para frente o curso? Queria que vocês me respondessem isso. O que vocês acham? Isso iria influenciar na data da prova? Pode ter aula, mas é o que a turma decidir. O que é, Aline? O que acontece? Eu não sei se a UERJ vai adiar o final do período. Se ela não adiar o final do período, vai ser uma aula não dada. Tá? Eu posso até gravar a aula e disponibilizar, embora já tenha a parte do RMN, já tenha uma aula gravada. Só que seria início do RMN.
né? Então, a parte do RMN, ele tem umas particularidades que eu não queria ficar gravando, eu queria ouvir com vocês, à medida que a gente está dando, as dúvidas. O único receio meu, se a gente não der a aula, é depois o UERJ não adiar o término e essa aula vai ficar uma aula a menos, que vai ficar corrida em algum momento lá na frente, tá? O Alexandre vai me xingar porque eu vou dar para ele com menos uma aula, mas eu não tenho como dar RMN com menos aula. Então, se puder ter aula, eu não vou viajar, eu vou estar no Rio mesmo, né? Até porque é para a gente ficar em casa, né? A quarentena para ficar em casa. Eu acredito que até o Eduardo Paes tinha que ter sido mais enfático e falou que as aulas remotas não tinha por que parar. A ideia é que não pare, a gente não está de férias, né? Então, teria compromisso para todo mundo manter as pessoas em casa. O trabalho remoto continua, mas não foi isso que foi definido o feriado. Então, estou perguntando o que vocês acham, tá? Vão pensando e até o final da aula a gente decide. Vocês definem aí o que vocês decidirem, está decidido, até porque a UERJ ainda não definiu nada. Bom, vamos lá. Também quem não quiser assistir a aula, depois eu posso dar aula para quem quiser assistir, eu vou gravar mesmo, depois a pessoa assiste lá também no AVA, não tem problema nenhum. Pelo menos assim a gente não atrapalharia muito o andamento do curso, que já está tudo tão complicado, se a gente ficar adiando muito. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Então, a gente sugeriu que é o Éster. Sendo o Éster, o que a gente vai procurar no Éster? O Éster, ele tem 3 bandas características, que a gente já falou sobre elas aqui. A banda da carbonila, a banda do CO e a banda desse CO aqui. Tá? Essa banda da carbonila cai ali em torno de 1.700, 1.715. Se a gente olhar aqui, ela está até alta, ó, 1.745, tá? O CO aqui cai em 1.220. E esse CO aqui vai depender do álcool que vai vir depois aqui, tá? Ele pode ser de 1.050. Opa! Até 1.200. Tá? Entendido como é que é o Éster? Muito bem. Só que a estrutura fala que o enunciado fala que tem um alqueno terminal e tem 5 carbonos. Tá? A Lohana botou essa possibilidade aqui. Opa, fui para a questão anterior. Alguém consegue ver outra possibilidade além dessa? Poderia ser, ao invés de um acetato, um metanoato, e aí botar mais um carbono. Poderia ser. Pode ser várias possibilidades, tá? Aqui pudesse ser um metanoato aqui e mais um carbono aqui. Poderia ser essa dupla do lado de cá. É terminal, não precisa ser no lado. Ninguém está falando que era do lado do éster. O que é a dupla terminal? Está na extremidade da cadeia. Pode ser na extremidade, porque você pode desenhar o éster assim ou virado. Qual é o lado que é final, né? Não tem cabeça nem rabo uma estrutura. Então, eu podia colocar ela também aqui. O que significa terminal é que está na extremidade da cadeia. Tá? Então, essas possibilidades, vocês vão ficar com dúvida. O RMN, o infravermelho, só vai responder algumas coisas. Não vai conseguir responder todas. Então, vocês podem colocar todas as possibilidades que vocês falaram, acho que foi o Pedro que falou, do metanoato aqui. E botar mais um carbono aqui. Não tem problema. A única coisa é que a dupla tem que estar no finalzinho. Tá? Ou a dupla do lado de cá. Também poderia ser, tá? Vamos pensar numa possibilidade mais fácil para logo eliminar? Eu vou botar o seguinte, ó, se essa dupla estivesse do lado de cá, se a estrutura fosse isso aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, aí não teria dupla aqui.
essa seria aquela possibilidade, igual à primeira questão, do alfabeto insaturado, que essa carbonila cairia em 1690. Tá? Então, essa é uma que você descarta. Porque a nossa carbonila, ó, que está em 1745, tá vendo? Embora até tenha alguma coisa aqui, na 1650 da dupla. Tem uma outra possibilidade, olha só, como é que vocês não pensam nas possibilidades. Tem que pensar em todas as possibilidades, gente. Essa aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir desenhar aqui com o meu mouse. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui a dupla não está alfabeto insaturada. Tá? Então, a estrutura pode... Essa é uma possibilidade e essa é outra possibilidade. Vocês estão vendo? Viram? Alguém tem alguma dúvida dessa possibilidade aqui? Tá? É uma dupla terminal. Como é que você pode diferenciar essa aqui dessa aqui? Por infravermelho, vocês não diferenciam. As duas têm metila, as duas vão ter esse CO de carbono primário, aqui também tem carbono primário. As duas vão ter carbonila, as duas vão ter uma dupla terminal. Tá? Ou seja, o que é uma dupla terminal? É uma dupla mono substituída. É esse que significa a dupla terminal. Né? Ali no final está a extremidade, ali ela está ou mono ou de vinil. Podia ser duas possibilidades. Então, as duas estariam certas. Então, quem pensou nessa está certo e quem pensou nessa também está certo, tá? Eu coloquei as duas para vocês verem que pode ser as duas. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Apagar isso aqui. Tá? Então, vamos ver como é que ela interpretou. E aí, vocês concordam, falam se concordam ou não. 3080, a banda de CH de carbono sp2. Legal, muito bem. 2960, aqui ela está colocando só que tem carbono sp3. Ah, não, carbono coisa, está certo. É só não é carbono sp3, não é CH3, é carbono sp3, certinho. Aqui tem essa carbonila, vê com uma carbonila bem larga, ela está um pouquinho alta, mas carbonila de éster pode chegar com essa intensidade mesmo. 1650 é a dupla C, legal. Tem o CH2, tem CH3, aqui o CH3 está enorme, né? Estranhíssimo esse CH3 enorme, esse espectro é muito feinho. Você vê que o espectro é largo, né? É um espectro feio. 1240 é a banda, essa banda aqui, 1240. E aí você tem 1032, que é essa banda aqui, ou essa aqui, tá? E aí você tem as duas, tá? Deformação do sp2, que é um alqueno terminal monossubstituído, tá? Então, essas duas podem ser as estruturas. Alguém tem alguma dúvida? Vocês podem perguntar assim, mas como é que eu diferencio uma da outra? Por RMN. RMN muito quebra-cabeça. Aí vocês conseguem diferenciar. E esse tipo da questão que às vezes o aluno chega aqui, aí quando acaba, olha para a questão do lado ou chega no final, bota essa e acha que está errado, né? Porque botou essa aqui, mas não tem uma resposta certa, por isso que eu não dou gabarito da prova, porque eu quero olhar o andamento da questão de vocês. Tá? Mas muito bem, Lohane, você fez muito bem. Nenhuma dúvida? Aí tanto faz. Botar uma estrutura... Esse ponto que ela colocou, se a banda em 1032 também é do CO... 1032, é 1050, mas é mais ou menos 50. Tá? Então, 1032, normalmente ela cai até por aí, 1032. Essa aqui. Tá? Alguém quer fazer mais algum comentário? Ainda bem que a Lohane fez bonitinho, né? E mandou, porque aí, senão, eu estaria aqui aí. Quem fez? Quem fez? Eu fiz também, professora. Ah, então tá bom. Mas nem quis compartilhar, né, dona Jéssica? Essa aqui.
C3H3Cl, tá? Primeira coisa que a gente calcula é o GI. O GI deu 2. Atenção aqui, ó, que o nitrogênio é mais, mas o halogênio é menos, tá? Então, o cloro é um halogênio, vai entrar aqui, então vai ser o valor menos. Aí dá 2, tá? E aí, então, você tem a possibilidade de ser... Podia ser... vocês estavam com dúvida se seria pode ser duas duplas, um aleno, ou pode ser um alcino. Então, vamos ver se é um alquino, vai procurar aqui se tem 2.140, então a gente sabe que tem o alquino. Além disso, você tem o CH, porque sempre é importante vocês colocarem as possibilidades, você não colocou, né? Então, eu vou colocar aqui as possibilidades. Esse é um, mas você pode ter esse aqui, ó. É importante colocar as possibilidades, tá? Essa ou essa. Como é que eu diferencio essa ou dessa? Por esse hidrogênio aqui ligado ao carbono sp, tá? Que está aqui em 3.300. Muito característico. Tá? E aí, depois, o resto eu consigo matar. Você vê que aqui em 1.400 e que lá não está, né? Está aqui só essa banda aqui, a banda do CH2, mas não tem o CH3 aqui separadinho. Tá? Não precisa marcar essas bandas harmônicas não, tá, gente? Antigamente a gente se preocupava muito com elas. Porque o que é a banda harmônica? A banda harmônica é a transição que é proibida. Então, ela vai ser sempre múltipla da primeira banda. Tá? Então, você tem a primeira banda, aqui está sendo a banda, aqui, ó, 1.200 e pouco, 1.300, tá? Porque é o dobro da de 650. Então, a intensidade é 650, o que significa isso? Aqui está a minha vibração. 650 aqui é o permitido. Tá? Mas, às vezes, eu dou uma intensidade de energia tão alta, não de comprimento, mas de intensidade, que ela consegue fazer uma transição proibida. Tá? As transições proibidas sempre são pequenininhas e é o dobro ou o triplo. Normalmente, a gente só consegue enxergar o dobro, porque o triplo já sai fora da faixa. Mas, antigamente, a gente interpretava todas as harmônicas, que são essas que estavam aqui, que iam aparecer para cá. Mas hoje a gente acaba não dando muita mais importância, a não ser se for um espectroscopista, que aí ele tem que analisar todas as harmônicas, tem que ver qual é a do dobro, qual é a do triplo, e vendo se diminui. Não é o objetivo de uma disciplina para graduação, que eu só quero que vocês tenham uma visão geral de como interpretam um espectro de infravermelho. Então, não há necessidade de colocar, porém, se colocar, eu não vou dar errado, tá? Ah, professora, mas na minha tabela eu quero colocar. Ok. Tá? Eu vou até considerar, porque colocou, mas não é obrigatório, não vou tirar. Se alguém chegou tudo direitinho, eu vou dar também a mesma nota para aquele que colocou. Tá? Alguma dúvida aqui? Oi, fala. Entre essas duas possibilidades, eu poderia também ver a presença do CH3 para diferenciar? Poderia ver, tá? Só que é mais difícil de você enxergar, porque aqui você fica na dúvida se é o CH2 ou se é o CH3, e aqui você vê que não tem a guarda-chuva, tá? Mas como tem essa aqui muito larga, você pode até ficar na dúvida se está aqui, mas não tem. Você sabe que você não vai ter. Então, a mais fácil, a CH3 estaria confirmando, seria a prova dos 9, tá? Sim, sim. Ok? Mais alguma pergunta aí? Professora, a dúvida aí era sobre o estiramento do carbono-cloro. Mas não precisa colocar não, né? O estiramento do carbono-cloro, numa das tabelas tem falando que é em torno de 700. Tá? Mas não precisa nem colocar para poder chegar na molécula. Tá bom? Tá bom. Acabou? Foram só essas. Acho que sim. Então, agora, de toda a matéria, tá? De alguma coisa que vocês olharam das gravações, vocês têm alguma dúvida que vocês querem estar tirando? Aline, você tinha feito uma pergunta lá no início, lembra? Você tem ela aí? Você tem ela aí para a gente estar discutindo?
Eu tenho, na verdade, eram os espectros de exercícios daqueles vídeos. Isso. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, a gente pode discutir. Quem falou, professora, aí, enquanto a Aline procura? Eu, professora. Essa banda que está bem no meio do gráfico, delta, carbono, hidrogênio, sp3. Essa aqui? Eu estou um pouco confusa com ela. Essa aqui? Tá? Essa banda é KM1400, ela é aquela que é abano e guarda-chuva. Abano CH3 e guarda-chuva não, desculpe, tesoura. Aqui é a tesoura CH2. Ah, tá. Eu vou tentar, enquanto a Aline procura ali, eu vou tentar compartilhar uma coisa aqui que eu acabei não compartilhando, não botei no Ava, mas eu não mostrei para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Métodos físicos. Porque é uma banda. Eu tirei de um livro, então ela fica meia feinha, mas é uma banda que é importante. E tem no Ava, vale a pena vocês olharem ela, tá? É essa pergunta que a Carol tinha feito. Tá? Aqui, ó, é aquela banda da deformação do CH2 tesoura com a metila, tá? Então, o CH2 tesoura, o valor aqui de baixo que a gente usa, que é centímetros a menos 1. O CH2 tesoura cai em 1465. O desdobramento, balanço da metila cai em 1450. Então, às vezes, essas duas aqui podem se sobrepor. Se tiver CH2 e CH3, quase sempre se sobrepõem, ou então, pelo menos, deixa assim um desdobramento muito pequenininho, que você sabe que tem até duas coisas ali, mas normalmente ela se sobrepõe. E aí você tem o desdobramento simétrico, tá? Que essa deformação é a guarda-chuva. Tá? Todos eles fazem o movimento de fechar ao mesmo tempo. Então, essa guarda-chuva. E essa guarda-chuva ela é extremamente importante, que eu acabei não falando, que agora ela falou, eu lembrei, porque ela diferencia grupos metila. Então, por exemplo, se tiver só um metila, imagina que você tem isso aqui. Um metila, tá? Ele vai dar esse desdobramento simétrico que cai em 1370, tá? Agora, se tiver uma metila geminal, ou seja, um dimetil, ele desdobra. Por que ele desdobra? Porque enquanto um está fechando, o outro está abrindo, ele faz isso aqui, tá? Ele não fica os dois casados. Então, você vai ter os dois casados e o assimétrico. Por isso que desdobra. Tá? E aí, quando desdobra, se for metil, as duas bandas têm a mesma intensidade. Olha aqui embaixo como é que é. Tá? A primeira é bem fininha, que seria essa aqui. E essa aqui é o do geminal, ou seja, do dimetil. Deixa eu sair daqui. Tá? Essa aqui, tá bom? Mostra que é um isopropil, o iso, né? O iso de qualquer coisa, ou dimetil ou iso. Mas tem a outra possibilidade, que é o terbutil, tá? O terbutil, você vai ter isso aqui. Aqui eu vou botar um R, tá? 3 metilas. E aí, essas metilas, como são 3, elas podem estar abrindo de 2 em 2. Então, ela fica, em vez de ela ficar assim simétrica, bonitinho, ela fica uma banda de tamanhos diferentes. Tá? Então, essa banda é extremamente importante que você mata se é metil, se é terbutil, se é metil, se é terc ou se é iso. Tá? Só pela banda da metila do guarda-chuva. Por isso que a banda da metila do guarda-chuva é extremamente importante e a gente usa bastante. Às vezes é até mais fácil olhar por ela do que por RMN. Tá? E mais barato também. Tá? Então, isso aqui eu acabei não falando, eu lembrei agora de falar. Alguém quer falar algum comentário? Eu tenho uma dúvida, professora.
Sim. A deformação do CHSP 3400 é balanço ou é abano? Olha, é uma boa pergunta, tá? Porque é isso aqui, ó. Tá? Essa aqui é o balanço. Tá? O abano, ele é assim. O abano, ele é fora do plano. Só que, em alguns lugares, está invertido. Então, eu prefiro eu fazer e eu vejo se é o balanço ou o abano. Quando a gente publica, quando a gente escreve isso no trabalho, a gente não escreve balanço nem abano, tá? A gente bota só CH2, deformação CH2, no plano ou fora do plano. Alguns livros, didaticamente, botam isso para vocês visualizarem o que está acontecendo. Mas, normalmente, num artigo, uma coisa assim, a gente não bota balanço ou abano. É só para vocês visualizarem que faz isso aqui, tá? Tá? As duas descendo e subindo. A outra é isso aqui. Tá? Então, quando for marcar, é só escrever que é a deformação do CH. Isso aí. Tá bom? Só para vocês visualizarem o que está acontecendo. Mas se escrever também não está errado, eu não vou dar errado se botar uma ou outra, tá? Porque não... cada um acaba mandando de uma maneira, então é só didática mesmo, só para vocês conseguirem visualizar o que é a deformação, que não é um estiramento, não está tendo esticando a ligação, é só fazendo esse movimento aqui, tá? Então, um é esse e o outro é esse aqui, tá? Esse aqui é muito mais com cara de balanço. Ok? Aline, você quer compartilhar? Posso compartilhar, vou ver aqui se eu consigo, só um minutinho. Tá. Muito bem. Conseguiu, Aline? Então, vamos lá. Ó, muito parecido com o que a gente está fazendo agora. Ó, nós temos o A, é um aromático, o B é um alcano, o C é um alqueno e o D é um alquino. Gente, essa questão já é questão de beabá, né? É para quem está aprendendo a alfabetização. A gente já viu coisas muito mais complicadas do que isso. Olhando só o espectro de cara, qual é o espectro que é do alcano? O 4. É o 4, porque tem menos banda. Grupo funcional que gera banda. Alcano só tem CH3, CH2, então é o 4. Esse aqui é o B. Essa é a mais fácil. Essa aí é aquela que... Deixa eu ver se eu... Cadê aqui? Uai, cadê minha canetinha? Sumiu? Deixa eu ver se eu acho minha canetinha aqui de novo, que a minha canetinha sumiu. Aqui. Então, esse aqui é o B. Tá? Depois, nós temos um anel aromático, um alqueno e um alquino. Qual que seria mais fácil da gente eliminar logo? O que vocês acham? O aromático ou o alquino. O alquino é o mais fácil de eliminar, porque o alquino cai numa região que não cai mais ninguém, que é a região de 2150. Então, esse aqui, ó, é o alquino, é o D. Tá? Aí, depois, agora, a gente vai para o aromático. O aromático, ele vai ser aquele espectro meio que já tem mais sinais, porque ele vai ter CH de carbono sp2, ele vai ter banda de aromático, que são 2 bandas ou 3 naquela região de 1600, e ele vai ter ainda as deformações fora do plano, lá na região de 800. E quando tem a dupla também tem algumas dessas coisas, né? Só que a dupla é bem menos do que o anel aromático. O anel aromático ele desdobra muito nessas mesmas regiões. Então, aqui a gente pode ver o seguinte: aromático e a dupla, que é o que está faltando. Tá? Repara que esse espectro aqui, ele é mais limpo do que esse, só mostrando assim, de uma maneira bem reduzida. Se eu não tivesse na dupla, eu chutaria um EAC, tá? Porque ele está mais limpo. Mas aí vamos tentar identificar. Nesse caso, você tem 2 CH2 de carbono sp2,
A gente já viu isso algumas vezes, os hidrogênios de carbono sp2, eles são bem mais intensos, de anaromático, eles ficam aquela coisinha pequenininha, né? Aqui está 1.600 e aqui está as duas de uma dupla monossubstituída terminal, tá? Então, esse aqui é o C. O A você tem CH3 e mais essa que fica mais próxima, que é o CH do carbono sp2. Aqui você vê que tem as duas bandas de aromático e essa aqui ficou um pouquinho mais alargada do que aqui. Aqui só está o CH2 e CH3, a deformação. Aqui tem aquela outra banda do aromático, tá? Aqui está o guarda-chuva e depois você tem as duas bandas do meta-substituído. 2 e até 3, né, que vai ter essa banda aqui do meta-substituído, que são duas intensas e uma fraquinha. Então, essa aqui é a A e essa aqui é a C. Entendido, Aline? Você colocou essa resposta? Sim, sim, certinho. Tá. Tem mais alguma aí, Aline? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser compartilhar alguma coisa do slide, que está com dúvida, aproveita agora. Essas aqui, que são dos vídeos do professor, das aulas assíncronas, eu tenho mais umas 3, mas eu não tenho dúvida, não. E então, bota para a gente, tá, gente fazendo, porque ninguém está mostrando nada, pelo menos a gente vai discutindo. Tá, ok. Vou ver aqui, só um minutinho. Enquanto isso, alguém quiser compartilhar alguma coisa também, gente, para a gente poder aproveitar a aula. Quem não quiser tirar dúvida, que acha que está tudo já estudado, e quiser ir saindo, ok, mas eu queria que vocês olhassem mais, porque ainda está cedo ainda, para a gente estar terminando a aula tão cedo. Então, opa, aqui. Ah, legal, olha só, essa aí está bem parecido com o que a gente viu, né? Então, você tem uma acetona, você tem uma amida. Eu não enxergo, são os números que estão embaixo. Tem um éster e tem um ácido. Tá? De cara assim, quem é o ácido? O que vocês acham? Seria um. Seria um. Por causa daqui, ó. Deixa eu ver, cadê minha canetinha de novo? De cara, eu colocaria aqui, ó, que está o OH. Então, aqui, nem vou interpretar os outros, eu vou botar D. Quem seria o NH2? Seria o 4? Seria o 4, porque tem aqui o dublete aqui do NH2, tá? Aqui seria o B. Aí você tem o 2 e o 3. Um é uma acetona e o outro é um éster. Quem é que vai ter o espectro mais limpo? Acetona. Acetona, porque ela só vai ter carbonilo e só vai ter a CH2 e CH3. Você vê que é muito parecido com o espectro até do alcano. Então, essa aqui é a acetona, é a A. A outra é esse aqui. Por quê? Você vê que essa região fica mais complicada, porque você tem os dois COs. O CO daqui e o CO daqui. Tá? Aqui tem esse espectro aqui, que tem duas bandinhas aqui. Não sei se ele falou alguma coisa. Pode ser duas coisas. Pode ser a amida e a impureza do ácido, tá? Que pode estar ali, eu não sei o que ele está mostrando ali. Ou pode ser, porque esse espectro está bem com uma resolução boa. Não, seria mais uma impureza mesmo, tá? Não teria por que ter essa... Você vê isso aí comum em anidrido. Não é para ver isso em amida, a não ser que você tenha feito a amida também a partir do anidrido, e aí você tem os dois. Mas é uma impureza, não se preocupa não. A banda de amida sempre ela é fininha, tá? Ok, esse aqui também tá ótimo. Mais alguma outra aí que você tem aí, Aline? Acho que eu tenho mais 2 aqui. Então bota para a gente ver. Professora, esse de associar perde ponto se não colocar cada banda ou associando já
Não é que perde ponto, mas quando você coloca... Porque se você, por exemplo, associar errado... Pois é. Se você associar errado, mas se você botou ali as bandas e você está justificando as bandas, por exemplo, como... Se você justifica todas as bandas, mas associa errado, mas você botou as bandas certinho, talvez aquele composto, pela maneira que você enxergou, ele seja certo. Então, eu vou considerar, tá? Tá. Então, é só para que eu quero que vocês... Nossa, esse aqui, olha quanta coisa tem lá no 1, lá na frente. Esse aqui é aldeído. São 2 aldeídos e uma acetona. Tá? Como é que a gente diferencia aldeído da acetona? O que o aldeído tem que a acetona não tem? O CH ligado a carbonilo. CH ligado a carbonilo, que cai lá em 2.800. São 2 bandas em torno de 2.800. Então, são exatamente essas bandas... Opa, deixa eu ver aqui de novo minha... São essas bandas aqui, ó. Tá? Então, o 1 e o 2 são do aldeído. Vocês estão conseguindo acompanhar ou está sendo muito rápido, gente? Está dando para mim entender, professora. Está entendendo? Oi. Quem falou, professora? Não, fui eu no final da frase. Foi você que no final da frase? Então, tá bom. Porque é importante que vocês me falem, professora, não estou entendendo, repete. Porque, de novo, eu não estou na cabeça de vocês. Quando eu dou a resposta, eu estou induzindo vocês a pensar. Por isso, eu queria que vocês fizessem um pouquinho sozinhos, né? Então, aqui, aldeído e cetona, vocês vão nas diferenças. Então, eu já sei que esse 3 é acetona. Acabou, porque ele não tem o CH de aldeído. Porque como é que a gente faz? A gente olha as diferenças e vai lá na tabela procurar que diferença seria essa. Vocês não decorar nenhuma banda. Uma tem CH de aldeído. Aonde cai o CH de aldeído? Vai lá na tabela procurar. Então, a gente só procura o que a gente quer. A gente não procura aleatoriamente. Primeiro, você pensa na estrutura. Tá? É assim que a gente interpreta infravermelho. Pensa na estrutura, vai na tabela procurar os grupos funcionais. Aí vem no espectro ver se tem. Tá? Não é simplesmente tentando interpretar cada banda. Não façam isso. Vocês não vão chegar em lugar nenhum, vão se desesperar e vão trancar o curso, porque vocês vão achar infravermelho uma porcaria. Tá? O infravermelho ele tem um objetivo, que é diferenciar grupos funcionais. Então, você vai nos grupos funcionais. Tá? Então, a gente não interpreta todas as bandas do infravermelho, porque essas bandas de impressão digital não são interpretáveis, são bandas de deformação da molécula como um todo, a gente não tem nem o que escrever ali, então não se interpreta. Então, o infravermelho é assim, pensa nas possibilidades, então, se tem só a fórmula, monta a estrutura a partir do GI, todas as possibilidades, foi aquilo que eu falei. A Lorena ficou, às vezes, muito fechada só em algumas possibilidades. Pensam em todas, e aí vão procurando como diferenciar uma da outra. Vai lá na tabela e procura as bandas. Aí sim, vem procurar as bandas no espectro, tá? Essa é a ordem que vocês têm que fazer. Então, vamos voltar aqui. Eu não preciso ficar me preocupando com a carbonila. Todo mundo tem carbonila. Eu não vou diferenciar pela carbonila. Aí eu tenho aqui um que tem um anel aromático e um que não tem anel aromático. Tem anel aromático, o espectro ele é muito mais complicado. Ele vai ter bandas aqui nessa região de 1000, ele vai ter bandas em 1600. Então, esse 1 é do anel aromático, enquanto o C é o 2. Tá? Legal, ficou ótimo também esse aí. Pode botar outra, Aline, para mim, por favor. Professora, tá vendo? Sim, pode falar, Guilherme. Não tem nada a ver com a aula e eu queria mais falar agora do que por e-mail, porque por e-mail fica meio chato, não sei. Sim. É que eu vou cancelar a matéria assim que eu puder, 115. Mas, assim,
É porque eu não consigo acompanhar, porque eu não tenho tabela, eu não consigo acompanhar com 2 telas diferentes, eu não tenho impressora, enfim. Aí fica mais complicado, né? Fica complicado. Não tem problema. Aqui. Eu acho que a gente não tem que se justificar, não, porque... Mas assim, a senhora tem alguma pretensão de fazer isso quando as aulas voltarem presencial? Presencial? Quando as aulas voltarem presencial, a senhora vai dar essa disciplina, eu sempre dou essa disciplina. Eu parei de dar essa disciplina quando eu fui para o curso de nutrição, que aí eu parei de dar aula durante o dia e passei a dar aula de noite. Eu dei aula de Orgânica 1, porque eu já não dava aula de Orgânica 1 desde 2000. Eu só dava essa disciplina, porque vocês precisavam de eletiva. Assim que a gente voltar ao presencial, eu vou botar dessa disciplina, tá? Sim. Agora, é importante mesmo fazer essa disciplina, assim, olhando a tabela, porque senão vocês se perde mesmo, tá? E outra coisa, às vezes a gente se enche de disciplina, principalmente no período remoto, a gente acha que dá conta de tudo. Vou fazer em casa, vou assistir às aulas, né, de casa, então vou dar conta de tudo. E não é bem assim. Então, quem trancar porque acha que não vai dar conta, acha que tem que fazer direito, é uma disciplina, gente, que por mais que... Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber a importância do infravermelho, tá? O infravermelho é uma técnica que é muito utilizada em muitas indústrias e muita pesquisa, tá? Porque sempre a gente quer saber, a gente tem um controle de qualidade para fazer. Então, o composto orgânico, principalmente, não é que no inorgânico você não possa usar infravermelho, mas você usa muito mais o infravermelho em indústrias de produtos orgânicos. Você faz de infravermelho para você ter monitoramento de alguma reação, você faz monitoramento do padrão de qualidade da matéria-prima, você usa infravermelho para ver se tem vazamento em alguma tubulação de compostos orgânicos, ou seja, de gases, de indústria de petróleo, tudo é para o infravermelho, tá? E tudo é usando essa técnica simplesinha assim, de olhar quem é o grupo funcional. Então, é importante que o pessoal da engenharia química, principalmente, que tenha essa visão dessa disciplina. Essa disciplina a gente brigou muito para que ela fosse obrigatória, que ela não fosse só eletiva, devido à sua importância. E todos os concursos de técnico ou de engenheiro químico e de químico caem em infravermelho, tá? Porque é uma técnica, uma análise muito importante. Assim como cromatografia, ela tem uma importância danada. A ressonância, ela é importante também. Só que a ressonância, ela tem uma particularidade. É uma técnica muito cara. Então, você não encontra facilmente nas indústrias, tá? Você tem poucas indústrias que têm ressonância. Onde você tem ressonância? Centro de pesquisa, Petrobras, você tem ressonância, e as universidades. A única indústria que tinha ressonância era a Souza Cruz, no Rio de Janeiro. Mas é uma técnica que vocês vão ver que vocês conseguem descobrir uma porção de coisa, diferente do infravermelho, que deixa a dúvida. O infravermelho é aquela técnica para você ver se a reação funcionou, tá? Uma carbonila foi consumida e formou um álcool. Toda a carbonila foi consumida? Legal. Ela é importante para você comparar com o padrão. Chegou uma matéria-prima para a indústria farmacêutica, vai fazer infravermelho direto para ver se está dentro do padrão. Então, é uma técnica muito importante. Na parte de inorgânico, ela também é importante, ela também é utilizada em indústria de cimenteira, só que a diferença é que para a indústria, para inorgânica, ela tem que ter a amostra muito bem mais seca. Então, tem outras particularidades, mas ela também é bastante utilizada. Mas, para o orgânico, todas as indústrias de compostos orgânicos têm infravermelho na sua central analítica. Tá? Celulose, polímero, farmacêutica. Então, é importante que vocês tenham essa visão. Então, Guilherme, se você for da engenharia, vale a pena fazer. Quem é da licenciatura, eu sempre também aconselho a fazer, porque vocês da licenciatura podem fazer concurso. Então, e é uma técnica que estuda química. Você vem aqui na aula, eu já falei de ressonância, eu falei de grupos funcionais, né? Eu falei de substituições da dupla. Então, também são coisas que vai também aprimorando mais o conhecimento de vocês em determinado assunto. E sem contar que o infravermelho é o responsável pelo efeito estufa, né? Porque é o vapor d'água que fica na nuvem e que fica na atmosfera que absorve essa região aqui, vibra, a molécula d'água vibra e aí libera, quando ela relaxa, ela libera energia térmica. Então, ela absorve a energia luminosa do Sol, a frequência de infravermelho do Sol, vibra e aí
você tem a emissão de calor. Por isso, quando o dia está muito mais nublado, é aquele dia quente, aquele dia chato, né? Aquele mormaço, é por causa do efeito abafado. estufa. A famosa abafada, é por causa do efeito estufa do infravermelho. Está sendo uma boa revisão de química orgânica, né? Isso mesmo, já fez há 2 tempos atrás. Legal. Bom, vamos aqui ver essa aqui. Essa aqui agora nós temos, olha só, 2 compostos nitrogenados e um não nitrogenado. Um é o NH2, né, uma amina primária, o outro é uma nitrila e o outro é um alquino, tá? Um alquino terminal. Quem é o 2? O que vocês acham? É a amina. É a amina, tá aqui. Por que é a amina? Por causa do NH2, tá? Tá vendo? A gente não precisou nem olhar a tabela, mas a gente sabe que os hidrogênios ligados a qualquer átomo vai cair aqui na frente. Então, 2 hidrogênios tem que ter 2 bandas. Acabou. A gente já mata direto, tá? Então, aqui é o 2A. Essa aqui, gente, são tipo questões de concurso, tá? Você vê que não precisa da tabela. Você tem que ter só algum conhecimento de infravermelho. Porque não está pedindo para você interpretar todo o espectro. Quando manda interpretar, tem que ter tabela. No concurso, você não usa tabela. Então, só quer que você tenha noção de onde caem os principais grupos funcionais. Agora, aqui nós temos o 1 e o 3. Repara que os 2 têm nitrila. Melhor, os 2 têm tripla ligação. Por isso que os 2 têm essa banda aqui, ó. Nessa região de 2.200, é da tripla ligação. Agora, qual a diferença do B para o C? O que vocês acham? É a tripla com nitrogênio, né? A tripla com nitrogênio, mas a tripla com nitrogênio eu não vou quase conseguir diferenciar. Imagina se está num concurso, você não tem as tabelas. Você sabe que cai nessa região aqui. Qual é a outra banda que você vai diferenciar? É o C com H. CH. Do carbono SP, né? É esse CH com carbono SP. Que cai aqui, ó. Tá vendo como é que vocês conseguiriam fazer sem olhar para a tabela? Esse exercício todo a gente fez sem olhar a tabela. Só olhando a cara do espectro. Se o espectro está mais limpo, se o espectro está mais poluído, aí vocês vão interpretando. Nem sempre a tabela ela precisa ser interpretada, a não ser que você tenha uma molécula mais completa, né? E aí tem que interpretar. Legal, ficou ótimo, Aline. Obrigada por ter compartilhado com a gente esses exercícios, porque eu acho que aí a gente deu uma panorama bem legal da matéria. Alguém quer falar mais alguma coisa? Professora? Sim. Não, pode falar. Pode falar, professor, pode falar. É só que tem outros exercícios da apostila que eu não tenho dúvidas, mas eu queria só confirmar se está certo. Eu posso te mandar? Pode mandar. Se quiser colocar um pouquinho ainda agora aí, pode colocar. Você pode olhar rapidinho. Não sei se vai dar tempo de ainda tirar foto. Tá bom, então manda para mim. Então tá bom, tem que tirar foto. Tá bom, pode mandar para mim. Tá? Tá ok, obrigada. Quem ia falar? Fala. Eu tô com estava vendo uma questão do livro, aquele livro que tu disponibilizou lá no AVA. Aí tô com uma dúvida numa questão do livro. Posso te mostrar? Pode sim. Você tem como compartilhar para mim? Tenho. Então vai, então compartilha. Sim. Essa daqui. Eu fiquei em dúvida mais na questão da substituição, de ser meta ou substituído. C7H8O, tá? Olhando qual seria o GI. 4. GI deu 4. Tá, GI deu 4. GI 4. C7H8O, quais são as possibilidades que você colocaria de estrutura? Um aromático, com um álcool, seria um fenol. Aí você pode ter um álcool ou fenol, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar minha canetinha aqui de novo. Então, olha só.
Vou botar aqui botar o aromático assim, tá? Uma fenila. Seria isso aqui. Esse é um álcool, né? A outra que você pode colocar, fazer com o anel aromático com mouse, para mim é muito ruim. Um OH. E aqui o fenil, o metil, onde a gente não sabe onde vai estar indo. Tá? Bom, como é que eu posso diferenciar um do outro? O que você me sugere? Assim, primeiro eu fui ver a questão dos aromáticos, né? Na banda de aromático, na banda de C dupla C do aromático, de 1600 e 1450, que tem aqui. Tá, mas os dois têm aromático. Olhando esse daqui de cima, primeiro, para eu saber se é um álcool ou se é um fenol. Como é que eu diferencio? Quem acha aí? Como é que eu diferencio? Pode repetir a pergunta, professora? Como é que eu diferencio esse álcool aqui, o álcool benzílico, do fenol? É que, no caso, esse álcool, você teria uma substituição só no anel, e no caso do fenol, seriam 2 substituições. Eu não estou sem olhar o anel aromático por enquanto. Seria álcool primário ou seria álcool teria ligação de CO? Essa é uma da saída, mas a outra maneira mais fácil. Eu tenho quem aqui? Tem o CH3. A metila. Aí você olhar aqui, ó, tá meio feinho, mas aqui tá o CH3. De cara, a gente já conseguiria eliminar algumas coisas, tá? Outras coisas importantes que vocês falaram, tudo que vocês falaram tá certo, mas é que eu já poderia eliminar, não tem CH3, eu já elimino essa. Aí eu vou ficar na dúvida aqui, se é ortometopara. Se é ortometopara, eu preciso logo nas substituições, tá? E aí, quais são as substituições para ser ortometopara? Me fala quais são as bandas aí, quem tem a tabela aí para vocês olharem, senão eu tenho que sair e procurar a tabela. Tabela, deixa eu botar aqui, cadê? Deixa eu ver. Aqui. CH3. Só do ortometopara. Onde o orto seria quantas bandas? Orto uma. Uma banda aonde? 750. 750. O meta? O meta seria 3 bandas. 3 bandas. Uma média um pouquinho abaixo de 900. Uma entre 800 e 850. E uns 700. Tá. E a para? A para só uma acima de 800. Uma acima de 800, tá? Tanto a orto e a para, as bandas são bem intensas. Então, vocês vão procurar as bandas intensas nessa região. Banda intensa nessa região, eu tenho essa aqui. Tá? Que está 600, 700, ali em torno de 750. Ah, mas não pode ser... Oi, fala. Não, desculpa. Mas não pode ser a meta, que são 3 bandas, só que a meta, essa banda seria pequenininha e essas 2 seriam intensas. E se fosse a para 800? Aqui em 800 eu não tenho ninguém. 800 a 850, essa banda é bem menos intensa do que essa. Então, eu chamaria de orto. Essa acima de 800 seria do estiramento de CH de aromático? Essa não sei. Aqui acima de 800? Não sei. Pelo que eu estou achando, não é, porque para mim eu botaria que é orto. Tá? Porque é uma banda aqui em 750. Para você, parece aqui, se você quisesse colocar isso aqui como acima, aí é aquela coisa. Se você está justificando bem, ok, tá? Porque essa região tem uma banda muito largona aqui, muito grande. Então, ela estaria sendo a banda preferencial. Mas se você quiser marcar essa aqui, que você está querendo marcar acima em 900 e falar que ela é para, tá? E aí você vai deixar essa aqui de lado? Ok, você pode até deixar, mas teria que ter uma confirmação para você eliminar essa do lado. Aí você não estaria fechando ortometopara.
Ah, mas se você botar o orto, eu posso também ficar com dúvida daquela ali, mas aquela ali é fininha, né? Ela está tão fininha, ela tem uma área baixinha, mas se colocasse orto ou para, eu até aceitaria, tá? Eu só não aceitaria o meta, porque o meta, essas duas teriam que estar grandes, essa aqui é pequena. Mas se colocasse o orto ou para, eu aceitaria, eu não daria errado por não ter visto, não, tá bom? Obrigado, professora. De nada. Você tem mais alguma ou é só essa? Eu tenho outras, mas as outras não estou com tanta dúvida, não. Mas se quiser, então posso mostrar. Dá para mostrar mais uma, pelo menos, para a gente poder ir até o finalzinho da aula. Porque acho que é importante a gente estar discutindo. Porque é importante vocês terem essa sensibilidade. Se vocês explicarem, tá? Ah, é a banda ali. Acho que é essa aqui. Até pode falar, olha, fiquei na dúvida se é orto ou se é para. Ok, bota as duas estruturas. Não tem problema, não precisa chegar também a uma única estrutura. Você está com dúvida? Coloca as dúvidas. Tá? Não tem problema nenhum. Não tem que ser só, não é como fosse a cena, que tem que acertar o número em cheio. Não. Pode botar que se ficou na dúvida, porque você não sabe se aquela banda era do 900, e aí está tudo certo. Eu sou muito tranquila corrigindo prova, porque eu acho que eu quero ver o que o espectro está mostrando para vocês, que vocês estão dentro do espectro. Não pode colocar, por exemplo, uma banda de OH numa região de 1700. Ela não existe. Vocês não vão ter como justificar. Então, dentro do justificável, tudo é aceito. Esse espectro é muito feinho, né? Esse espectro aí é do Silverstein, não é? Ou é do Pavia? É o livro que tu mandou. É o Pavia. Esse espectro, quando eu comecei a dar aula de métodos físicos, eu usava esses espectros. Aí eles ficaram muito resistentes, não enxerga nada. Olha aqui. Isso aqui de cara a gente vê que é um ácido, porque olha como é que isso aqui está alargado, tá? Essa é a banda de ácido. E é legal esse espectro aqui, que é o C3H5O2Cl. Se você faz o GI, dá quanto GI? Deu 1? Não, deu 4. Espera. Isso. Não, 4 isso, não. Deu 1. Deu 1. Aí você fica na dúvida, duas dúvidas. Se o cloro é um derivado de ácido, ou o cloro está no lado do carbono, não está no lado da carbonila. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Quero dizer se é isso aqui. Você fica na dúvida se você tem isso aqui ou se você tem isso aqui. Você tem duas maneiras de analisar. A mais fácil é procurar se tem isso. E essa banda largona aqui, ó. Tá? Então, você já elimina isso aqui. Isso aqui, se você procurar na tabela, vai dar acima de 1728. Então, a tua resposta seria o ácido, tá? Aí, a estrutura seria... Aí, você vai perguntar para mim assim, mas eu estou com cloro aqui ou eu estou com cloro nesse carbono aqui? Como é que a gente diferencia? Pelo CH3? Pelo CH3. Aí está aqui, ó, o CH3 do guarda-chuva. Tá? É isso aí. Aí você mata que o composto é esse, não é o outro. Então, vocês viram que, sem precisar da tabela, a gente discutiu uma porção de coisa. Tá? Tentam fazer assim, obviamente, a tabela é a segurança de vocês. Vocês têm que olhar a tabela assim, até para conferir. Mas assim que pegar o espectro, dá uma olhada geral dele, tenta já eliminar as possibilidades, porque muitas vezes, vocês botam tantas estruturas que não tem nada a ver com o espectro. Então, vocês já vão eliminando antes de procurar a tabela. Porque teve uma vez um aluno que ele pegou ao pé da letra, ele colocou várias possibilidades da estrutura, ele achou umas 10. Aí, em vez dele olhar para o espectro de cara, para ver essa cara do espectro geral, ele foi para as tabelas procurar todas as bandas. A prova acabou e ele estava ainda procurando as bandas. Tá? Então, a gente tem que também ser rápido, porque no concurso tem tempo para fazer a prova. Nessa prova que o teste que eu vou dar, vocês vão ter 2 dias e meio para fazer a prova. 2 dias e meio, não, 3 dias, é sexta, sábado e domingo. Mas na prova de concurso, não. Então, é importante vocês se familiarizarem com o espectro.
Existe uma tabelinha bem resumida, que ela está até colorida, que ela mostra onde cai os hidrogênios, onde cai C6, onde cai C-C. Quer ver? Deixa eu ver se eu vou abrir aqui ela rapidinho para mostrar para vocês. Essa tabela é aquela tabela que tem que estar assim na mesinha de cabeceira de vocês. Volta e meia olham para ela, porque elas que vão... Eu estou aqui tentando abrir rapidinho. Ela dá a visão geral do espectro. Tá? Deixa eu botar aqui rapidinho. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Se o lugar da hidroxila ali no ácido fosse o cloro, a gente não ia ter aquela banda larga. Não ia ter aquela banda larga, não. Ah, tá bom. Obrigada. Tá? Tanto essa tabela aqui, que de essa tabela ainda não é boa, a tabela que eu gosto é uma tabelinha, essa aqui, ó. Eu adoro essa tabelinha aqui. Essa tabelinha não é nem uma tabelinha, só mostra os estiramentos, mas já mostra que essa região são dos hidrogênios. Se não tiver hidrogênio, não tem que procurar aqui. A região das triplas, que é uma região que só cai tripla. Depois as regiões das duplas, que vai de 1.500 a 1.800, que aí você tem C-O e C-C, ou C-N, cai tudo nessa região. E as simples, que vai até 900. Abaixo de 900 são as deformações. Então, essa tabela ela já te dá essa visão bem geral. Se você tem muitos grupos funcionais, vão ter muitas bandas. Isso aqui vai diminuindo os grupos funcionais, vai diminuindo o número de bandas. Então, essa tabela aqui é aquela tabela primeira que você olha e já vai, a partir daqui, você já consegue eliminar os principais grupos funcionais. Aí fica só na dúvida da estereoquímica, na dúvida de qual vai ser o concatenamento, se vai conseguir descobrir. E aí, para o infravermelho, a gente só descobre se é geminal, do metil, de isometil, iso ou terque, e descobre se é ortometopara do aromático e as duplas. As outras coisas, a gente não usa o infravermelho. Tá? A gente não se preocupa com o infravermelho. O infravermelho a gente vê só estiramento e essas deformações. O resto a gente vai para o RNN. Tá? Que começa na semana que vem com a aula de RMN. Ok, gente? Entendido? Podemos estar parando por aqui? Ok. Ok, qualquer dúvida podem mandar qualquer mensagem, pode perguntar. E quinta-feira eu estou disponibilizando a prova para vocês. Tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. Tá bom, gente. Que horas a prova entra no AVO? A prova entra no AVO no horário da aula, 4h10. Show. Valeu. Tá bom? Bye, bye, gente. Beijo. Até semana que vem. Tchau, professora. Bye, bye. Tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, professor. Desculpa aí qualquer coisa. Da próxima vez eu vou compartilhar. Ah, não, Lorraine, é só para você aprender, porque são coisas ótimas. Eu adorei você ter me enviado antes, porque a metade da aula foi o seu material. Parabéns. Estava bem direitinho. É isso que eu quero na prova, tá bom? Tchau. Tá bom, obrigada. De nada. Tchau.